Bom, galera, como vocês sabem, o Vasco pega o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. Inclusive, os jogos são muito próximos, né? O Vasco vai ter aí praticamente em um espaço de 15 dias, basicamente 3 confrontos com o Atlético Paranaense, 2 em casa, né? E o primeiro aspecto disso bom, isso quer dizer que nós teremos a chance de conhecer ainda mais de perto, não só naquele jogo que o Hugo Moura foi expulso, mas a gente vai poder conhecer ainda mais de perto tudo que o Atlético tem para oferecer. Talvez não. Primeiro porque eu não acredito que o Atlético Paranaense venha com força máxima contra o Vasco nesse final de semana. Talvez poupe alguns jogadores para jogar o jogo de ida da Copa do Brasil. Lembrando que o Atlético também está na Libertadores, mas que em algum aspecto eu acho que eles vão priorizar jogadores, vão priorizar o descanso e vão acabar atrapalhando o rendimento no Campeonato Brasileiro. Então, provavelmente o Atlético deve poupar jogadores em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E acho que é isso que vai acontecer no final de semana. Da mesma forma, isso não vai ser diferente em relação ao Vasco, né? É óbvio que o jogo da Copa do Brasil, um título, a disputa, né, ir para as fases finais da Copa do Brasil é o sonho do torcedor. São 13 anos que o Vasco não visita as fases finais desse campeonato e com toda certeza o Atlético Paranaense também vai vir com tudo para cima, deve poupar jogadores. Eu acredito que o Paiva também deva dar uma segurada. O Vasco vai ter a volta do Coutinho, mas muito provavelmente esse jogo agora do final de semana, Coutinho talvez entre só para ter um mínimo de minutagem, mas com força máxima mesmo só no jogo de ida, que é no meio de semana. O Vasco vai com tudo, provavelmente para cima do Atlético Paranaense no meio de semana. No final de semana deve poupar algumas peças, né? Eu acredito que essas peças provavelmente sejam o Adson, deve dar uma segurada, deve jogar um pouco mais até do que os demais, mas deve dar uma segurada. Talvez o Verratti também tenha menos esforço nesse jogo. O Piton provavelmente também acho que não vai ter, né, não vai ser exposto demais, até porque o Vitor Luiz entrou bem, não para criação, mas para destruição de jogadas na marcação. Paulo Henrique também provavelmente não vai ser utilizado em todo o tempo, né, até porque ele é um jogador extremamente físico, né? Talvez ali a questão da volância, talvez poupar também o Cocão, talvez o Hugo Moura, não sei. Até porque esses jogadores eles têm tido dificuldade de ficar o jogo inteiro, eles não têm rendido o suficiente, não tem ficado uma partida. O Hugo Moura não consegue finalizar uma partida, né? O Payet provavelmente, talvez entre também no primeiro tempo ali ou no segundo tempo, depende da forma, e aí o Vasco o Paiva vai ter que usar as peças que ele tem na mão. Ele vai ter que revezar alguns jogadores, como teve que fazer já em outros jogos. Esse contra o Criciúma foi um exemplo disso, né? Usando o David, provavelmente usando o colombiano, né? Que é o Everton, né? Que é um jogador veloz pela ponta, provavelmente usando até peças que a gente nem gosta tanto, como o Rossi, que não vem numa fase tão bacana, né? O Rossi acho que não tem como, porque nesse jogo em particular o Rossi vai ter que cumprir suspensão. Mas o meu ponto é que a substituição e a utilização de outras peças, como o Souza, provavelmente como o Sforza, né? Pela lateral direita talvez o Puma, que se não for convocado, né? Não sei como é que vai ser a convocação dele. E o Vasco tem, no intervalo desses jogos do Atlético Paranaense, tem um jogo contra o Vitória fora, que provavelmente o Vasco deve poupar também atletas. Então, assim, é óbvio que o Vasco tem que priorizar a Copa do Brasil. Primeiro porque o Vasco não vai ser campeão não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Isso já está claro, né? O Vasco deve lutar por uma pré-Libertadores. No máximo, ali a última vaga da Libertadores, dependendo se houver título ali por algum brasileiro. Como nas fases finais da Libertadores, dos 8 times, 5 são brasileiros, a chance disso acontecer é muito grande. A chance de abrir mais uma vaga é muito grande. Então, assim, a situação do Vasco, eu acho que, e também da Sul-Americana, né? A situação do Vasco é uma situação que me parece, né, a considerar tudo que a gente já passou nos últimos anos, eu acredito que o Vasco ele vai com um peso diferente contra o Atlético Paranaense. Isso é importante deixar claro. A gente talvez, porque a gente precisa ser honesto, o Atlético Paranaense vai como favorito nesse jogo. E o torcedor do Atlético,
com base nos últimos 13 anos do Vasco, que não chegou nem nas fases finais da Copa do Brasil, o torcedor do Atlético acha que vai vencer o Vasco e que é obrigação vencer o Vasco. O Vasco não vai com esse peso, acredito eu. O Vasco vai acreditando, né? Eu acho que o torcedor do Vasco vai comprar a briga, obviamente, como sempre compra, mas o jogador do Vasco, ele não vai com a alma pesada da obrigação, ele vai com a alma leve da conquista, da superação. Por quê? Porque passar pelo Atlético, obviamente, vai ser uma tarefa dificílima, e é uma tarefa mais difícil para o Vasco do que é para o Atlético. O Atlético é um time organizado, é um time que tem um meio-campo altamente bem povoado, com toque de bola, um time que se conhece, bem entrosado, que tem, para mim, o melhor passador do Brasil, que é o Fernandinho. Não sei se ele joga, inclusive, porque ele saiu de lesão hoje, não sei se é uma lesão grave. Mas é um time extremamente bem organizado e vai dar muito trabalho para o Vasco. Mas o Vasco, na minha visão, não tem o mesmo peso que o Atlético tem, porque o Atlético é um time que está mais tempo jogando junto e jogando bem, né? O Atlético é um time realmente muito diferenciado, um time que dá muito trabalho, é muito difícil vencer, por exemplo, o Atlético na casa deles. Você vê que ninguém consegue vencer o Atlético com facilidade lá. É raríssimo alguém vencer o Atlético na casa deles. Geralmente um empate é uma vitória, né? O Atlético é muito forte nos seus domínios. E aí, obviamente, o Vasco vai precisar ser inteligente, porque considerando que o Atlético é um time dificílimo de bater, é muito pouco provável que o Vasco consiga fazer gol lá ou que o Vasco consiga sair de lá vencedor. O Vasco tem que descartar a possibilidade da vitória sobre o Atlético lá, porque lá eles são muito trancados, eles jogam muito fechados, eles pressionam o adversário o tempo todo. É muito difícil sair vencedor de lá. Então essa hipótese tem que ser descartada. O Vasco não tem que considerar uma vitória fora de casa. O Vasco tem que considerar no máximo um empate. Dá para vencer nos pênaltis. E esse é o grande ponto aqui. O resultado ideal para mim seria uma diferença, ainda que mínima, de vantagem no primeiro jogo. E o Vasco praticar o antijogo no segundo jogo contra o Atlético. É marcação intensa, é dedicação o tempo todo, é lutar por cada bola e segurar um ímpeto do Atlético, levar o jogo no empate e empatar com o Atlético lá. Para mim essa é a estratégia. É lutar para fazer a vantagem em São Januário e não tomar gol de jeito nenhum do Atlético. E aí, obviamente, se o Vasco tomar o gol, lutar para levar para os pênaltis, não tomar o segundo. Que também é uma das coisas difíceis, né? Porque geralmente quando o time mete o primeiro gol nesses jogos mata-matas, acaba metendo o segundo. Então, é isso que tem que haver atenção redobrada do Vasco. Por quê? Se o Vasco não fizer o placar de vantagem em São Januário, as chances são quase... É óbvio que as chances seriam mínimas, mas eu acho que aí o Vasco não passa. Se o Vasco não fizer o placar, ele não passa. Eu acho que o empate... Se eles levarem o empate de São Januário, esquece. Aí realmente ficou muito difícil. Agora, se o Vasco conseguir a vantagem, ainda que mínima, o Vasco consegue, o Vasco tem cancha. E, sinceramente, alguns jogadores eu acho que o Vasco tem que reconsiderar. Eu acho que o Vasco deveria até usar o Léo Pelé no jogo do Campeonato Brasileiro, mas não usar o Léo Pelé no jogo da Copa do Brasil. Nós vamos precisar de jogadores com uma mentalidade, com foco absurdo, com a mentalidade, com a mente firme, com o psicológico firme para poder encarar esse jogo de peito aberto e ir para dentro dos caras. Então, assim, eu acredito na classificação, mas eu acredito que será extremamente estratégico. O Paiva tem que ser estratégico contra o time do Atlético Paranaense. Nós ainda somos relativamente inferiores. E nos 4 confrontos da Copa do Brasil, para mim, favoritismo. Atlético Paranaense para Vasco, favoritismo de 51%, 51 a 49%. É pouquíssimo, tem favoritismo, mas não é tão alto assim. Se você quiser pensar, não acho que exista um favoritismo absurdo do Atlético. Tá? Jogo São Paulo e Atlético Mineiro é outro jogo que também o favoritismo é difícil de apontar, mas eu daria um pouco de favoritismo para o São Paulo, botaria também 51.
Flamengo e Bahia eu dou também um favoritismo do Flamengo de 51. E no Corinthians e Juventude é extremamente difícil prever. Mas nesses confrontos, quem eu acho que passa? Do confronto Vasco e Atlético Paranaense, vai parecer clubismo, mas eu acho que o Vasco consegue desse jeito que eu falei. E eu acho que o Vasco passa. Do confronto Atlético Mineiro e São Paulo, eu acho que o São Paulo passa. E o Vasco pega o São Paulo na semifinal. Por que eu acho que passa? Porque, primeiro, o jogo vai ser decidido na casa do Atlético. Aí você vai falar, ué, mas em tese isso é positivo para o Atlético Mineiro. Não é. Eu não acho que o Atlético renda bem nos seus domínios. E eu acho que o Atlético não é um time confiável. O São Paulo também não é confiável, mas é um pouco mais confiável que o Atlético. Flamengo. O Flamengo vai decidir o jogo no Maracanã. Então, se o Flamengo não tomar gol, ou tomar pouco gol, tomar um gol só do Bahia na casa deles, aí, obviamente, no Maracanã o Flamengo consegue o resultado. Acho pouco provável que o Flamengo não consiga passar do Bahia. Eu acho que o Flamengo passa apertado, como passou hoje do Bolívar apertado. E para mim, Juventude e Corinthians é um jogo dificílimo de prever. Talvez esse seja o mais difícil. Só que eu acho que o Corinthians passa porque ele vai decidir em casa também. E o Corinthians está vivendo uma fase de crescimento psicológico, crescimento como um todo, né? O Corinthians está se resgatando, né? O goleiro Hugo Souza, o Thales Magno, né? O time está em evolução psicológica, tendo inclusive o trabalho do Ramon Dias, que a gente sabe que é diferenciado. Então, por causa disso, e apenas por causa disso, eu acho que o Corinthians tem condição de passar, e aí acaba sendo Flamengo e Corinthians na semifinal. E muito provavelmente, e aí se o Vasco conseguir passar do São Paulo, e a gente sabe que é muito difícil ganhar do São Paulo no Morumbi, a gente sabe que o Vasco tem muita dificuldade de fazer isso. Esse placar pro Vasco é, assim, fazer o placar no Morumbi, esquece. É a mesma coisa do Atlético Paranaense. Nós não conseguiremos ganhar fora de casa. Então a gente faz o placar em casa. É isso que a gente precisa fazer. E aí, para mim, e isso é muito interessante, pode acontecer uma final Vasco-Flamengo da Copa do Brasil. E aí, meu irmão, e aí eu nem sei o que te falar. Mas vamos lá. O Vasco tem tudo para conseguir porque tem capacidade para fazer o resultado em casa. O Vasco já ganhou do São Paulo esse ano, em casa. Não ganhou do Atlético Paranaense, mas também estava com um time totalmente desequilibrado e teve uma expulsão no começo do jogo, né? O Atlético Paranaense também não é esse bicho de 7 cabeças. Então, assim, dá para fazer uma grande partida em São Januário e aí jogar o peso e a responsabilidade para eles. Então é isso, galera. Muito obrigado você até que ficou até o final. Deixa uma curtida, que assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo. Considera se inscrever também no canal. Se puder, compartilha para isso para um outro vascaíno. Se você gostou dessa resenha, deixa um comentário aqui, mesmo que seja um comentário de crítica, mesmo que você não tenha gostado, ou se você quiser também fazer um elogio, uma sugestão, fica à vontade. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!